Isso acontece muito nos dias de hoje. Quando ele estiver aqui vai acontecer. E o dia da vitória é a próxima terça-feira, dia não sei quanto, às 8 da noite, que vai ter um poder especial aqui. Jesus vai estar aqui, vai ter o pregador especial ungido das nações, que vai estar aqui, e o louvor não sei o quê. E no fim, claro, sempre tem uma módica contribuição que você tem que fazer. Mas, espera que quando ele vier, a religião sempre tenta engarrafar a glória para poder despejar em você num momento que ele acha que vai acontecer. A religião te deu um joystick para você controlar Deus, mas ele não é assim. Tem dia que dá e tem dia que não dá, irmão. Mas em todas elas Deus está com você. Nenhum dos milagres, grandes milagres que Jesus fez, nem quando ele multiplicou o pão, algumas semanas atrás, e alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, não apareceu nenhum anjo para dizer: vocês estão vendo esse milagre? Esse aqui é meu filho. E os anjos do céu, oh, não teve. E nós às vezes somos envolvidos pelo marketing do mercado da religião, onde nós podemos engarrafar a experiência do monte para tentar vender fuga para as pessoas na terra. Eu aprendi por um tempo na vida que a fé era um poder que a gente tinha para não passar por dificuldades. Sempre que aparecer a gente tem uma palavra, uma profecia, uma oração e uma glória que vai nos arrancar desta realidade. E isso me fez muito mal quando eu descobri que tem alguns espinhos na carne, como Paulo teve o seu, e diz: Senhor, livra-me disso aqui. E Deus diz para a gente: a minha graça te basta. O espinho vai ficar aí, Zé. Até quando, Senhor? Só até o caixão, depois você está na glória. E quando eu me deparei com situações que eu não conseguia contorná-las, e por mais que eu fizesse orações e clamores, o mundo não deixava de ser mundo e o caos não deixava de ser caos, é que eu caí numa crise de fé. E eu sou pastor, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Semana passada eu preguei sobre a glória de Deus no monte. E por isso que eu disse que é uma pregação chata de se fazer, porque quando a gente fala sobre isso, parece que eu estou querendo roubar a fé das pessoas. Mas não é. Essa fé tem que ter sentido no chão da vida, porque uma fé que só quer ficar no monte não é fé, é fuga. É fuga. E todo dia eu quero estar numa reunião especial, que alguém fala alguma coisa especial, e que eu me sinto nas nuvens, e que o céu desce para a terra, e eu me conecto a alguma coisa que me enche de poder, e ali eu choro, ali eu tenho experiências. E eu quero dizer para você que todas as experiências são válidas. Chore, levante suas mãos, ore, adore, se delicie da presença de Deus, mas cuidado para que isso não seja a tua fuga. Nessa pandemia, nós tivemos um fenômeno de crises de fé muito grande. E eu acompanhei isso pelas redes sociais, porque pessoas não podiam se reunir mais, e como é que eu vou me reunir para ter aquela catarse coletiva? E sentir o que eu preciso sentir, porque na verdade é alguma coisa que eu injeto, porque depois que eu saio, eu quero ficar o dia inteiro na igreja, porque quando eu saio lá para fora, é só problema, é o demônio que ninguém consegue expulsar, é a vida que a gente tem que enfrentar, até com indiferença de alguns religiosos que não sabem o que fazer com a gente. Eu brinquei aqui na reunião das 8, das 9, e quando você sai lá para fora, o teu telefone já toca. Aí é um robozinho, né? Oi! Aí a primeira vez só você respondeu, pois não, depois você viu que era uma gravação. Como as pessoas começaram a desligar, eles colocam uma segunda gravação. Tudo bem com você? Para ver se te engana de novo. Tudo bem, não é um robô. Tudo bem. Aí não tem ninguém. Aí alguém atende. Quando alguém atende, oi, antes de você desligar, é o José Antônio, sim, sou eu. Aqui é da Claro. É o senhor que tem o cartão, da Renner. Eu sou gente como você.
Não que daqui é da CIA, tá bom. Até brinquei que é capaz que o irmão que esteja ao seu lado aí, ó, seja um cobrador. E ele está bem quietinho. Quando você sair daqui, passar lá no café, ele fala: é você que é a Maria do Carmo? Sou eu. Então, eu sou da Claro. É o chão da vida, gente. O chão da vida a gente quer fugir dele. E eu aprendi que fé e fuga não são a mesma coisa. Fé não é fuga. Você não vem aqui para recarregar as suas baterias no domingo, para aguentar a semana, como se eu fosse um guru e pudesse colocar de fora para dentro algum tipo de poder em você, para você aguentar as cacetadas da vida. Primeiro que eu não sou guru, eu sou carne e osso como você. E segundo, o Espírito de Deus já habita dentro de nós e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Relaxa. Sabe qual outro contraste? Mas é que eu não senti nada. Fique tranquilo. Você nunca sentiu nada? Não precisa. Só Pedro e Tiago e João subiram ao monte. Os outros 9 ficaram lá embaixo. Eles não viram aquela cena. E passaram-se alguns dias até que eles contassem o que diz o texto da semana passada, contassem para os outros 9 o que tinha acontecido lá em cima. Zé, eu nunca tive uma experiência, eu senti alguma coisa. Tudo bem. Nem sempre isso acontece. Isso não é orientador da nossa fé. E eu acho que quando o momento do sentimento da glória for orientador da nossa espiritualidade, temos um grande risco disso ser uma fuga. É interessante aquele personagem que está dizendo, apontando para o menino, olhando para o menino, apontando para cima, tipo assim, ele está lá em cima, espera um pouquinho que ele já está voltando. Isso acontece muito nos dias de hoje. Quando ele estiver aqui vai acontecer. E o dia da vitória é a próxima terça-feira, dia não sei quanto, às 8 da noite, que vai ter um poder especial aqui. Jesus vai estar aqui, vai ter o pregador especial ungido das nações, que vai estar aqui, e o louvor não sei o quê. E no fim, claro, sempre tem uma módica contribuição que você tem que fazer. Mas, espera que quando ele vier, a religião sempre tenta engarrafar a glória para poder despejar em você num momento que ele acha que vai acontecer. Eu não sei porque que os discípulos não conseguiram expulsar, porque aqui tem um outro paradoxo, é que no capítulo 6, nós já passamos pelo capítulo 6, Jesus envia os discípulos de 2 em 2 pelas casas, e pessoas são curadas, são libertas de demônios, e quando eles voltam, os 70, eles falam para Jesus: Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus corta o barato deles, dizendo: não fiquem felizes porque os demônios se sujeitaram a vocês, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito na glória. Mas eles que já tinham tido experiência de expulsar demônios e fazer curas, agora não conseguiram. Sabe, gente, nem tudo dá certo toda vez, sabe? Eu já vi gente em crise dizendo: por que Deus não me respondeu? Por que não aconteceu? Eu risquei e não estourou a bomba, eu fiz a oferta, eu fiz o ritual. Falei: calma, relaxa. A religião te deu um joystick para você controlar Deus, mas ele não é assim. Tem dia que dá e tem dia que não dá, irmão. Mas em todas elas Deus está com você. Eles não conseguiram expulsar os demônios. E Jesus, quando desce, diz assim: caramba, até quando que eu vou ter que aguentar vocês, geração incrédula e pervertida? Que no original é que foi pervertida, continua pervertida e sempre será. O original é assim. Nós não temos esse tempo verbal no português, o tempo perfeito do grego, que é uma ação que acontece no passado, que teve efeitos lá, continua tendo efeitos hoje e terá efeitos para sempre. Dizem que o tempo perfeito é o tempo de Deus, ontem, hoje e eternamente. Nós não temos esse tempo verbal no português, a gente tem que escrever uma frase para traduzir um verbo. E talvez Jesus esteja falando sobre a geração humana, os seres humanos que não tem solução isso aqui. O mundo caminha para o fim, não tem solução. Mas Jesus diz: uma geração incrédula,
Eu sou o mesmo que estava com vocês no capítulo 6. Ele não falou isso porque não tinha capítulo naquela época, nós colocamos os capítulos agora. Mas eu falei com vocês aquele dia, que vocês saíram e oraram pelas pessoas de casa em casa. Eu sou o mesmo Senhor, eu não estava junto com vocês lá, assim como eu não estou aqui. Será que foi um pouco pelo orgulho deles, que acharam que já tinham conseguido lá e vieram todo em cima das tamancas e não conseguiram? Pode ser. Lucas não detalha o porquê eles não conseguiram. A verdade é que Jesus diz: até quando eu vou ter que carregar vocês e sofrer vocês com isso? Mas tem um outro contraste desses dois momentos muito interessantes. Muito interessante, é que quando Jesus desce, e o pai traz aqui o menino, e o menino começa a espumar, e Lucas apenas diz para Teófilo, ele repreendeu o demônio e devolveu o menino para o pai. Pronto, ponto. Próxima frase. Você lê o Evangelho? Espero que você leia sempre. Faça o caminho das letras. Mas vamos lá. Vamos tentar lembrar algumas vezes que Deus se manifestou do céu de maneira sobrenatural em Cristo. Quando Ele nasce. Quando Ele nasce, anjos cantam no céu, os pastores no campo veem aquilo e vão até a estalagem onde Ele está e viram o menino. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. É o cântico dos anjos que apareceram falando sobre o menino que nasceu. Um outro momento, Deus fala do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, quando ele é batizado por João Batista e começa o seu ministério na terra. É um momento também. Esse momento aqui é quando Jesus se transfigura e conversa com Elias e Moisés. Mas eu preciso ler para você o que eles estão conversando. Lucas 9:30. Lucas 9:30 e 31. Eis que dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória. Falavam da morte. Falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E aí diz que eles estavam ali conversando e veio a nuvem e veio a glória, e Deus falou: esse é meu filho amado. Quando eles falavam sobre a morte, quando ele é crucificado e morre, que diz que houve trevas sobre toda a terra, o véu do templo se rasgou, pessoas que haviam morrido ressuscitaram naquele dia, e até os soldados batiam no peito e falavam: ele era mesmo o Filho de Deus. O universo se movimentou na morte de Cristo. É muito interessante perceber que em todos esses momentos que o céu desce, quando ele nasce para ser gente, pisando nesse chão, quando ele fala sobre a sua morte, porque morte é coisa de gente, quando ele é batizado para começar o seu ministério nessa terra, Deus fala. E quando ele morre na cruz, que é coisa de gente. Você já leu os evangelhos, já percebeu isso. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Quando Jesus acalmou a tempestade, nós já passamos por esse texto, o céu não desceu. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, não apareceram anjos. Ou quando ele cura a grande febre que tinha a sogra de Pedro, ou quando ele liberta um paralítico que não andava, como nós já passamos também por esse texto, não houve nenhuma cantoria, nem Deus desceu e falou: está vendo esse milagre? Foi meu filho que fez. Estou lembrando alguns milagres para você. Não é interessante isso? Não é interessante isso, irmãos? Nenhum dos milagres, grandes milagres que Jesus fez, nem quando ele multiplicou o pão, algumas semanas atrás, e alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, não apareceu nenhum anjo para dizer: vocês estão vendo esse milagre? Esse aqui é meu filho. E os anjos no céu: oh, não teve. A Bíblia, o Evangelho nos relata grandes manifestações de Deus em momentos da grande humanidade de Cristo. Quando ele nasce, quando ele começa o seu ministério entre os homens, quando ele fala da sua morte, quando ele morre na cruz. Isso aqui. Nossa religião não pode ser uma fuga disso aqui.
porque é nisso aqui que Ele trabalha. Vamos fazer tenda aqui em cima? É muito bom os momentos de grande experiência com Deus, são muito marcantes para nós. Eles confirmam que Jesus é o Filho de Deus, mas a coisa se manifesta e acontece no chão da vida. Infelizmente a religião evangélica quer tirar as pessoas do chão da vida como se fosse um bang jump, ao contrário. Vai você pular, ele te puxa para cima. Aí a coisa está muito ruim, preciso ir para a igreja para acontecer alguma coisa, beber alguma coisa, tomar alguma... Bom, alguns vão para o boteco, encher a cara para afogar as mágoas, e outro vai para a igreja para ficar 3 horas cantando suado até receber alguma coisa, para também fugir do problema, porque quando ele sai lá fora o problema continua. Veja, eu não estou dizendo a você que Deus não existe, claro que Ele existe, pelo amor de Deus, eu sou pastor. Nem que Deus não faça coisas sobrenaturais, é claro que Ele faz. Aliás, Ele libertou, e quando Ele libertou o menino que tinha um demônio que ninguém conseguia libertar, nenhum anjo desceu. E quando se maravilharam e disseram, que coisas incríveis Ele tem feito, Ele falou, psh, 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 psh. Ouçam o que eu tenho a dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em nenhum dos milagres de Jesus, e nem nos momentos de glorificação, e nem quando o céu desceu para dizer, esse é meu filho, você nunca leu que Jesus fez festa. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Você leu o Evangelho. E se você não lê, vá ler, e depois você venha me cobrar se você achar algum momento em que Jesus disse, caraca, que milagre foi esse, mano? Cata as pessoas agora, traz mais uns aqui, faz uma fila. Judas, cobra o ingresso. Não, Judas não. Você, toma, pega. Não, você não crê em nada. Aliás, teve situações em que Jesus disse, não falem nada a ninguém. Curou o leproso, vai e fala com o sacerdote. Ou mesmo quando desceram do monte, eles não falaram nada por dias, porque Ele disse, não é chegada ainda a minha hora. E nós às vezes somos envolvidos pelo marketing do mercado da religião, onde nós podemos engarrafar a experiência do monte, para tentar vender fuga para as pessoas na terra. Eu sempre digo aqui, na pandemia disse muitas vezes, apesar da fé, e apesar da grande batalha que enfrentamos, e apesar de Deus ser um Deus maravilhoso que faz milagres, eu não posso subir aqui para dizer a você, você nunca mais vai sofrer. Porque Jesus não disse isso. Eu sei que o que eu digo é chato de ouvir, mas eu só posso dizer o que Ele falou, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo. Eu não posso impedir que você sofra. Eu posso impedir que você sofra sozinho, isso eu posso. Mesmo que eu não consiga resolver o seu problema, eu posso estar ali do seu lado, te ajudando, chorando com você, carregando a carga uns dos outros e chorando com quem chora, porque é isso que nos faz igreja. E me alegrar quando alguma coisa muito boa e sobrenatural acontecer. Que coisa boa! Nessa manhã tivemos apresentação de crianças aqui na reunião das 9, e tinha um pai que há 10 dias atrás teve um AVC, 40 e poucos anos, e estava bem aqui. Eu falei, rapaz, é um milagre, apresentando o filho e passando por uma experiência dessa. E Jesus vem e liberta aquele menino sem fazer fanfarra. Mas nós gostamos da fuga. Nós gostamos da fé que nos faz ETs na terra, que nos faz fugir da realidade para uma realidade paralela, que nem Jesus quis ficar nela fazendo tendas. E o pior é que nós comercializamos isso. Ou melhor, vamos tirar o nós. Isso é comercializado no mundo. E quando nós ouvimos falar dessas experiências, as pessoas dizem, eu gosto de sempre estar no lugar onde o céu desce na terra. Que bom!
que você gosta. Jesus não quis fazer isso, é só um detalhe, mas você não precisa fazer como ele. Você pode ser o que você quiser na religião que você inventou. Eu não posso dizer a você o que os discípulos deveriam ter feito ali. Só sei que Jesus disse que eles eram incrédulos e pervertidos. Não sei se eles foram orgulhosos e por isso não conseguiram expulsar o demônio. Na tela que nós vimos de Rafael, tem uma mulher bem na frente de toda a cena, não sei se você percebeu, de costas. Aí está ela. A interpretação que se dá é que essa mulher se chama Fé, e que Rafael teria representado a fé como aquela que une a realidade caótica com o reino de Deus. E aí eu vou para a última parte desse sermão, dizendo a você, o que é fé? Quando me perguntam isso, eu vou ser bem sincero para você. Existe 1 milhão de respostas prontas, inclusive versículos. Mas eu vou confessar para você, no fundo mesmo, eu não sei. Porque nós confundimos fé com crenças, coisas que nós acreditamos. Essa semana me fizeram uma pergunta sobre como é que eu faço com as promessas que eu recebi para elas se cumprirem. Eu falei, não sei. Que eu saiba, as promessas estão nos profetas do Antigo Testamento que falavam sobre Cristo, então elas já se cumpriram. Elas já se cumpriram em Cristo. E tem as palavras de Cristo sobre o reino vindouro, essas vão se cumprir. Agora sobre o seu carro, o seu trabalho, o dinheiro que você vai ter, a mala que te viram para viajar, eu não posso falar porque não está na palavra. Vai perguntar para quem te fez a promessa, e creia nele. Porque de repente Deus nem faz parte dessas coisas, e você está tão decepcionado pela fé de uma coisa que nem foi Deus que disse. Mas alguém criou um monte cheio de fumaça, acendeu a fumaça e as luzes e disse, Deus está aqui. E orou, gritou, levantou o som, você se emocionou, e você vai vencer, e você vai ter. E Deus está no céu falando assim, rapaz, eu não estou falando nada disso, fala o que está na minha palavra. Mas é muito mais emocionante dizer para você que tudo vai dar certo na sua vida, mas eu não posso. Até porque você já ouviu isso e talvez esteja aqui decepcionado porque disse, Deus não funciona. Não mesmo, Ele não é uma maquininha que eu ponho a moeda da oferta, puxo e Ele faz o que eu quero. Ele é Senhor. Mas eu preciso dizer para você que fé é essa convicção que eu tenho que Ele é Senhor, está comigo e o seu caráter é bom, independente da loucura que esteja vivendo aqui na terra. Porque pode ser que você esteja numa angústia agora dizendo, Deus, se bem que você podia me puxar e falar, sai daí. E você gostaria muito de ter uma fuga. E eu preciso te dizer, acho que talvez não tenha. Tem coisas na nossa vida que é sempre céu. Pá, Deus faz uns negócios que a gente fala, meu Deus do céu. Já pensou? Daqui 2 semanas tem a final da Libertadores. Já pensou se o Palmeiras ganha? Meu Deus do céu. Pode ser, Deus faz uns negócios assim. Eu já estou em oração, no monte, sem parar. Que o céu desça. Mas você tem testemunhos de coisas que você fala, meu Deus, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Tem outras que você orou, pediu a Deus e elas não aconteceram assim, mas abriu um caminho aqui, uma pessoa apareceu ali, você fala, pô, Deus está trabalhando aqui. Tem outras que você viveu com elas muito tempo, e elas te ensinaram muito no meio da vida, foi bom ter passado por elas. E tem outras que você vai carregar com você até quando fechar o paletó de madeira. Aí elas vão, por exemplo, os boletos vão ficar aí, e graças a Deus. Eu estava pensando umas semanas atrás, falei, poxa, eu pago as contas em casa, é bom deixar tudo anotado, minhas senhas, vai que acontece alguma coisa, a Blanche, as crianças sabem tudo que tem que pagar.
Mas pelo menos tem seguro de vida, para eles não ficarem desesperados, né? Melhor não, né, irmãos? Vai que... Bom, estou brincando. Seguro de vida, tudo que tem. Fiquei pensando nisso, as senhas do banco. Eu tenho que ter um lugar que eu preciso deixar isso aí. Eu não sei como é que vai ser, mas eu não vou levar dívida para a eternidade. Primeiro foi pago na cruz, e as da terra, os cobradores fiquem ligando. Alô, aqui tá claro, não tem ninguém, ó, já foi, morreu, o problema é seu. Mas, onde é que eu estava mesmo agora? Eu se empolgo e... Mas eu vou saber que eu enfrento todas essas coisas e que Deus está comigo. Quando Jesus fala, vocês são uma geração que foi pervertida e vocês não têm fé, eu estou com vocês. Eu não sei direito tudo que eles deveriam ter feito, mas eu acho que tem coisas que se eu não consigo fazer, pelo menos eu abraço esse pai e falo, calma, segura o menino, vamos orar junto, pode ser que demore um pouco. Ou pode ser que alguma coisa tivesse acontecido. Mas o que eu entendo dessa cena, eu não posso dizer do que não está escrito, mas é que maturidade tem que nos acompanhar. Nós cantamos aqui hoje e adoramos a Deus, levantamos as nossas mãos para louvá-lo, pois és tudo para mim. A Ti, Senhor, me rendo, tudo que sou é Teu. Há momentos que a gente fala, Senhor, obrigado, e a gente chora, e a gente se delicia na Sua presença. Que bom. Mas, daqui 3 minutos nós estamos saindo por aquela porta de novo, e lá está o caos, que talvez você está tentando expulsar há muito tempo e ainda não aconteceu. A glória de Deus, ela não é vista só nos momentos de monte. Montes são momentos da transfiguração, mas na maioria das vezes, mesmo nos milagres, a glória está na encarnação. No monte, ele deixou de ser carne humana para se glorificar, em carne transformada. Mas no chão da vida, ele é feito carne como nós, e diz, eu vou ser entregue aos homens. Jesus nunca fez marketing religioso e saiu pulando por conta dos seus milagres, nunca. Parece que ele estava muito mais feliz pelo fato do pai estar de novo com o filho, do que com o milagre em si. Ele é Deus, milagre é natural para ele. Nós não vimos ele fazer uma festa com os 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Ele estava muito mais preocupado em ver aquela gente se alimentar do que com o milagre, porque milagre para ele é normal, ele é Deus. Nós é que damos mais importância para o milagre do que para as pessoas. É por isso que quando alguém tem um problema, a gente quer se livrar rápido da pessoa. É mais fácil eu orar por ela, passar um negócio, benzer ela e falar o próximo recebe esse poder, do que eu sentar com ela e ter que caminhar com ela alguns anos até que ela consiga atravessar o que ela está atravessando. É muito melhor eu falar de milagres do que falar do chão da vida. Só que os momentos de monte são pequenos, comparados com os 365 dias de cada ano que a gente vive. Mas no chão da vida, não é menor a presença dEle, não é menor o poder dEle, nem é menor a glória dEle. Nós é que não percebemos que em cada detalhe Ele está presente com a gente, que em cada detalhe Ele é Senhor da nossa vida, e que às vezes Ele vai fazer um milagre e dizer, rapaz, você está perdido, hein? Está se achando, não sei o que você pensou, mas isso aqui já podia estar resolvido. É que nós nos perdemos no nosso orgulho em tantas coisas e não entendemos o que é fé. Talvez a melhor maneira que eu tenha para encerrar a pregação de hoje é dizer maturidade. Aproveite todos os momentos especiais que Deus te der, mas viva a verdadeira fé. Mesmo no meio desse perrengue que você está passando, Deus está com você, você não está sozinho. E você vai enfrentar um forrobodó de cuia, mas Ele está com você, você não está sozinho.
E o fato de nenhum anjo ter cantado não significa que você tem menos Deus. E o fato de nenhuma luz ter aparecido e nenhuma nuvem ter baixado não significa que você está sem Deus. E o fato de você não ter sentido nada naquele momento e hoje nessa reunião também não significa nada. Porque Ele já habita em você, quer você entenda, sinta ou não. Mas se você compreender tudo isso com maturidade, talvez você consiga enfrentar os seus problemas de maneira mais serena. Porque quando vem um negócio que a gente não consegue expulsar na frente, a gente começa a perguntar: o que eu fiz de errado? Eu não fui na igreja, eu tenho que correr para a igreja, eu não dei o dízimo lá, eu não fiz não sei o quê. Aí Deus fica no céu: é isso mesmo, você não fez a oração não sei o quê, você quebrou a corrente, você não deu... Desculpa, Senhor, cumpre lá, passa no balcão, tá? Libera o milagre dele agora. Como se Deus fosse um centro de distribuição de bênçãos, conforme o seu cartão debita na compra que você fez online. Nós queremos empurrar a nossa interpretação da vida para dentro do texto. Faz o contrário. Olha da glória do céu para a terra. Tem coisas na minha vida que eu não consigo resolver, mas eu não tenho menos Deus por isso. E há momentos que Ele aparece e fala: Zé, você é um cabeçudo. Eu falo: é só o que temos para hoje, mas eu vou te ajudar. Obrigado, Senhor. E Ele fala: isso aqui você podia ter resolvido. Já devia, né, Senhor? É uma preguiça, né? É. Mas em tudo isso a gente aprende. Que Deus nos abençoe. Sabe, eu penso muito nisso. Eu não falo, mas eu penso muito em nós sermos uma igreja madura, que ao mesmo tempo que nós glorificamos, adoramos e que o céu desce na terra, ao mesmo tempo a gente sente a dor de quem sofre, dá as nossas cestas básicas, choramos com quem chora, aprendemos a caminhar com quem ainda não se resolveu, até que se resolva. Ensinamos pessoas a serem maduras e enfrentarem as suas situações, sabendo que Deus está presente com elas. E desfazemos essa ideia de que tudo vai acontecer quando eu estiver na glória e nada acontece quando eu estou na terra. Mas que é o mesmo Jesus que está presente em carne conosco. Basta cada dia o seu mal. Ele está conosco. E Ele é Senhor da nossa vida. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer. Senhor, obrigado por essa manhã e pela Tua palavra. Eu confesso, e o Senhor sabe, que muitas vezes a minha fé foi mais fuga do que fé. Profetizava e falava tanto do milagre porque eu não queria enfrentar a realidade que eu estava enfrentando. Eu queria criar um universo paralelo para viver alienado do que eu estava vivendo. Ainda que as experiências no Monte da Transfiguração tenham sido genuínas e tenham marcado a minha vida, eu ainda preciso aprender a descer do monte e não fazer tendas. E socorrer aqueles que estão aflitos. E entender que a verdadeira fé não é a minha fuga, mas é a lógica do reino no chão da vida. Maturidade para nós, Senhor. Que nós possamos ser maduros nesse mundo para que nossas atitudes diante da dor dos homens possam de verdade dizer que o Teu reino chegou. E aquilo que Lucas escreveu para Teófilo, e essa cena que ele monta, possa falar muito conosco hoje. Que nós não nos sintamos sem fé, porque não estamos no monte, e nem sem Deus, porque estamos no caos. Mas que nós possamos entender que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita em nós. E que ainda que no mundo tenhamos aflições, Tu continuas sendo Senhor. E que quando um milagre acontece, não significa que tudo será milagre. E quando um milagre não acontece, não significa que tudo será inferno. E que a nossa maturidade e equilíbrio
de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor Deus é bom, e nós cremos no teu caráter, que mesmo nos momentos mais difíceis a gente possa ter paz, porque afinal de contas o Senhor continua conosco. Nos ensina a nos alegrar com a tua glória, só na medida que o Senhor quer, e a nos conformarmos em esperança no dia da dor, só o quanto o Senhor quer. Que eu não seja muito eufórico nos dias de glória, e nem muito melancólico nos dias de guerra, mas que eu seja maduro em ambos, porque Jesus, tu foste maduro em tudo. Nos dá isso, Senhor, nos torna uma igreja madura, não cética e nem sensacionalista, madura, para que de alguma forma, enquanto pisarmos nesse chão, possamos sinalizar o teu reino onde estivermos. Cura nossa alma, expectativas e crendices, nos liberta delas e forma em nós um espírito reto, maduro, que entende momentos de glória e momentos de caos, e que em tudo o Senhor seja visto em nós, para a tua glória. Nos leva em paz para as nossas casas, abençoa o nosso domingo, nossa semana, o feriado de amanhã, o nosso descanso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe, um bom domingo a todos, cumprimente seu irmão ao seu lado, e até a próxima semana. E você que nos assistiu, uma boa semana para você.